Bem, pessoal, eu entro depois da minha intro. É isso aí, olha que frase legal. Hoje nós vamos falar da política na década de 50 e um pouquinho da de 60. Eu não sei se isso pode ou não pode, mas eu vou falar e pronto. Bem, vamos começar falando de Marechal Eurico Gaspar Dutra. Este cara, de muitos feitos que só foram possíveis por suas iniciativas. Para começar, ele organizou as coisas, pois o governo estava meio que desequilibrado na época. Depois do suicídio de Getúlio, ele estabeleceu que as mulheres podiam votar acima de 18 anos e também diminuiu o mandato de presidente de 6 anos para 5. Dutra iniciou seu mandato em tempos de guerra, como o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Desde então, o Brasil havia apoiado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso gerou fortes laços com os norte-americanos, que gerou perseguição do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que se tornou um partido ilegal. Os primeiros resquícios de vida louca. O presidente Dutra, em seu mandato, adotou uma política mais liberal. Isso gerou um afastamento de seu apoiador, o ex-presidente Getúlio Vargas, conseguindo assim o apoio da UDN. Seu principal objetivo era que não houvesse oposição contra seu governo e fazer com que os seus projetos para o Brasil fossem aprovados. Ele, com uma das suas primeiras iniciativas, proibiu o jogo de azar e cassinos. E também teve algumas iniciativas que hoje, no futuro não tão distante, destacam nosso país, pois deu os primeiros passos para extrair o petróleo e também na criação de uma rodovia que se homenageia para ter o seu nome. Também construiu uma hidrelétrica em São Francisco, porém, para a época, seus investimentos não eram uma boa ideia. Para preservar as reservas públicas, o povo protestava contra os seus investimentos, pois foi muito difícil arrecadar aquele dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial. A população se revoltou com ele, não apenas por suas obras, mas também por ter feito reajuste salarial. Para dar seu ultimato, ele lançou a última carta da sua manga, o Plano Saltos, que seria forte investimento em 4 áreas fundamentais, que eram a saúde, a alimentação, transporte e energia. Os recursos para este novo investimento vieram da Receita Federal com empréstimo externo. Para a má sorte de todos, não deu certo e foi abandonado um pouco depois. Dutra governou até o final do mandato, 31 de janeiro de 1951, durante a ditadura militar. Tentou voltar ao poder, mas ele não fazia parte do grupo dominante e morreu em 1974. Aos 91 anos. Vamos voltar ao assunto da construção de Brasília. As obras da capital começaram em novembro de 1956, depois de Juscelino sancionar a lei de número 2.8740, a fim de ser a nova capital de Brasília. A ideia era transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do país, para poder povoar aquela região. As pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, que eram chamados de candangos, como se fosse uma indireta para se dirigir a ele como pessoas ordinárias. Olha, resquícios de bullying, olha, do Brasil. Foram contratados para a construção da cidade, que foi inaugurada dia 21 de abril de 1960, por Juscelino Kubitschek. Nessa área, o centro cívico da cidade já tinha sido totalmente construído. O palácio do governo, a catedral, os edifícios do ministério, o parlamento e o Palácio da Justiça, e etc. Brasília custou cerca de $1 bilhão. Este custo extremamente elevado deu-se em partes à ausência de estradas de ferro e rodovias trançadas para levar o material a construções. A solução foi transportar o material de construção por via aérea, que custou muito caro, o povo pagou caro pra caramba, por não preferiram criar rodovias. É isso aí. A construção de uma nova capital durou quase 4 anos, mas depois de 3 anos, a maioria de seus principais edifícios estavam prontos, entre eles o Palácio da Alvorada,
created using Powtoon.